Como eu falei aqui desde o primeiro dia do nosso programa, que Deus, Ele planejou você. Você não é obra do acaso. Você não é um fruto do acaso. Você não é um erro dos seus pais. Talvez você já tenha pensado em tirar a sua vida, dizendo que não é nada, não vale nada, melhor que não tivesse nascido. Essa música que nós tocamos, Amor e Vida, do Metal Nobre, eu creio que ela falou com você. O amor e a vida nele está, não é num quarto vazio, escuro, entendeu? Que você vai resolver seus problemas ou tirando sua própria vida. E eu tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça. Eu disse, eu não devia nem ter nascido. É melhor morrer do que viver. Não. Se você está vivo, é porque Deus planejou o seu nascimento. Ele disse, não, mas como é que Deus planejou o meu nascimento? Você não sabe a desgraça de vida que eu vivo. Não, Deus não planejou a desgraça. Infelizmente, a queda de Adão foi quem proporcionou isso. O pecado foi quem proporcionou isso. Deus não. Não, mas porque Deus não impede? Porque o homem tem livre-arbítrio. Você não é um robô. Deus lhe deu a liberdade de você escolher o que você quer. Você é fruto do seu passado. Você é o resultado do seu passado. Não tem como ser diferente. Eu sou o resultado de minhas escolhas de ontem, do passado. Você vive hoje as escolhas do seu ontem. O que você escolheu ontem viver é o resultado hoje. É a lei da semeadura. Tudo que semeamos, nós colhemos. Não quero aqui lhe acusar absolutamente de nada, mas às vezes por falta de você não entender, não conhecer o plano de Deus, é que às vezes sofremos mais ainda. Jesus nos disse que se você vier até Ele, todos os seus problemas vão se acabar, e você vai ter uma vida maravilhosa, próspera, rica, poderosa, e nunca mais terá problema. Não foi isso que Ele falou. Ele falou que estaria conosco todos os dias, e a sua presença já é suficiente para mim, e ela é suficiente para você. A presença de Deus em nós é o mais importante. Então, a situação da humanidade hoje é a distância de que Ele está de Deus. Um certo rapaz, uma criança, aliás, estava passeando com seu pai, e ele viu um avião no céu, longe. E aquele avião, você sabe que quando a gente vê um avião no céu, a gente observa que ele é desse tamanhinho, né? Você mede até com 2 dedinhos assim, você mede o tamanho do avião. E aí a criança disse para o pai, pai, olha só como o avião é pequenininho. Aí o pai disse, meu querido filho, é por causa da distância. Aí levou ele no aeroporto. Quando levou ele no aeroporto, ele conseguiu ver de perto um avião, só a roda do avião era maior do que a criança. E a criança olhou e disse, nossa, como é grande o avião, papai. E eu achava que era bem pequenininho. Aí o pai disse, meu filho, era por causa da distância que você estava do avião. O avião estava muito longe de nós, mas hoje nós estamos bem pertinho do avião. Então eu pergunto nessa manhã, que tamanho Deus está para você? O seu problema tem sido maior que Deus? Então é porque Deus está distante, você está vendo Deus pequenininho, ou talvez nem vendo. Mas quando você se aproximar de Deus, você vai ver o quanto Ele é gigante. O gigante na batalha de Davi e Golias não era Golias, o gigante era Davi. Porque Davi, quando ele foi, ele disse, você vem a mim com lanças, com espadas, com escudos, com armaduras, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi é que era o gigante ali. Então Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá esse monte, ei, sai da minha frente, e o monte vai sair. Você está entendendo? Então, a verdade é a distância do homem de Deus. O homem, o ser humano, está cada vez mais longe do seu Criador. Então, quanto mais longe de Deus, mais pior ele fica. Lembra que eu falei semana passada? Tira o peixe da água e ele morre. Tira Deus do homem e ele morre. Essa é a verdade. Mas não é só morte física.
Mas é a morte espiritual e a eterna que é a pior. A morte física, nós vamos ao cemitério, mas a espiritual, ela é para sempre. Aliás, a morte eterna, ela é para sempre. A espiritual é até o dia em que você crê em Jesus. Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Entende? Eu não estou querendo aqui dizer que você vá para uma igreja, uma denominação. Não. Eu estou querendo lhe dizer que você precisa de Deus. Você não precisa de mais uma religião. Não, você precisa de Deus. Deus é quem vai mudar o coração do ser humano. É a presença de Jesus que muda o coração do homem. A igreja está simplesmente para lhe ensinar a palavra de Deus. Mostrar o reino de Deus para você através das Escrituras. Mas eu te aconselho, comece a ler a Bíblia. Comece a estudar as Escrituras. Não deixe de assistir o nosso programa. Nós temos aqui algo de Deus para você. Nós temos aqui uma palavra reveladora que vai mostrar todo o plano da criação do universo, que já falamos dele. Pela palavra de Deus foram criados. E também a criação do homem, que daqui a pouco nós vamos entrar nele. Não sei se hoje dá tempo, mas quero aqui já começar o nosso... Já me introduzi aqui, dando uma palavra de ânimo para todos que estão ligados. No capítulo de Jó, semana passada a gente leu, introduzindo essa parte de hoje. No capítulo de Jó 38, no livro de Jó, capítulo 38. Não interessa a sua Bíblia, se é católica, se é protestante, é Bíblia. Bíblia é sagrada, é Bíblia. Então pega aí, ou marca aí, anota num caderno, num papel. Jó, antes de Salmos, antes do livro de Salmos. Salmos é fácil, é no meio da Bíblia, você não conhece às vezes, ou então vai no índice lá, tem dizendo onde é a página. Jó 38, versículo 4 ao 7. Aqui nos mostra o dia em que Deus, na sua sala de reuniões, o Senhor se reuniu com a sua criação, né? Esse grande arquiteto do universo. O universo foi criado por alguém, e esse alguém projetou. Se ele projetou é porque ele é um arquiteto e perfeito. Então veja que Deus criou todo o universo, mas ele planejou antes. Não foi assim, não, eu vou criar um universo. Você acha que Deus é desorganizado? Eu posso aqui, meditar no texto, interpretar esse capítulo, esses versículos de Jó, que houve uma reunião. Houve uma grande reunião quando Deus chamou todos os seus filhos lá, os anjos, querubins, serafins, que estavam ali no céu, que foram criados por ele. E Deus os chama de filhos. Onde estavas tu, Deus dizendo para Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem mediu o universo? Quem mediu a terra? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem é que está sustentando a terra? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Versículo 7, que é a chave para esse estudo. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, para mim, aqui mostra o grande dia em que o Senhor planejou, mostrou para a sua criação o seu projeto, o seu plano de criar o universo e de criar a terra e de criar a sua obra-prima, o homem. E nesse dia, a Bíblia diz, estavam lá os filhos de Deus. Quando você vai para o início do livro de Jó, você vai ver que Deus reuniu seus filhos lá no céu, uma certa vez, e no tempo de Jó, certamente, que Deus deu testemunho de Jó, então foi no tempo, na época de Jó, estavam lá os filhos de Deus reunidos,
E a Bíblia diz que Satanás também estava entre eles. Então Satanás se considera filho de Deus. E aqui nesse capítulo de Jó, ele ainda não havia caído. Deus estava mostrando ali o seu projeto, o seu plano. Ainda não havia iniquidade no coração dele, como diz a Bíblia, que subiu iniquidade no coração de Lúcifer. Eu acredito plenamente, estou ciente, certo disso, de que foi nesse dia que subiu iniquidade, subiu o pecado no coração de Lúcifer, que era anjo querubim da guarda de Deus. Foi nesse dia que ele planejou no coração. A Bíblia diz que ele não falou, ele planejou no coração. Olha só, foi o que nós começamos a ler semana passada, aliás, terça-feira. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Tu dizias no teu coração, olha só, aqui Isaías está falando do que Deus falou a respeito de Lúcifer. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, preste atenção, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele planejou isso, era um plano no coração dele. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei, versículo 14, acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, eu já falei aqui, eu vou falar pela terceira vez. Você veio passando aqui a mão, porque tem uma coceirinha aqui no nariz, rapaz, que é incrível, eu não posso ficar... Então, perdão aí pelos... Então, eu fico vendo esses versículos e fico vendo os invejosos, porque a inveja nasceu no coração do diabo. A inveja nasceu no coração de Satanás, a inveja nasceu no coração de Lúcifer. Então todo invejoso é filho do diabo. A inveja é filha de Lúcifer. E tem gente que fala Lúcifer. Não, hoje ele não é Lúcifer mais. Não, quem foi que ele... Não é mais Lúcifer. Hoje ele é diabo. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Querubim. Enquanto que diabo é adversário. Totalmente diferente. Antes ele era anjo de luz. Hoje ele é Satanás. Opositor. Inimigo. Não é à toa que os crentes falam muito o inimigo. O inimigo. E ele é mesmo. Ele é o inimigo de nossas almas, porque ele sabe o destino dele. Então ele não quer ir sozinho para o lago de fogo. O inferno ele é rei, mas no lago de fogo ele será semelhante a qualquer um que estiver lá. Então ele não quer ir só. Mas eu vejo aqui exatamente isso. Quando subiu essa inveja no coração de Lúcifer, quando subiu esse orgulho ao coração dele, Ezequiel 28:2 diz: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, usando aqui uma alegoria, uma figura, que era o príncipe de Tiro. Diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Lembra que eu disse que o invejoso não quer ter o que você tem? Você sabia disso? O invejoso, ele não quer ter o que você tem. O invejoso não quer comprar só o que você compra. Ele não quer só possuir o que você possui. O invejoso quer ser você. Aí ele não pode ser você, aí ele compra o que você compra. Entendeu? Você abriu um comércio aí por inveja, não é nem para trabalhar. Porque tem muita gente que abre, eu não estou dizendo aqui que quem abriu um comércio vizinho do outro é invejoso, não é isso que eu estou falando. Estou falando do invejoso. Se você não é invejoso, a palavra não é para você. Mas aí vem o invejoso do lado e abre um comércio, ou no mesmo bairro, mas é só para competir com você. Não dá um mês, ele quebra, e você continua. Então, a inveja é assim. A pessoa quer ser igual. Note que Lúcifer quis ser igual a Deus. E você vai ver que na criação, queridos, meu Deus, como é claro e evidente. Quando a gente chegar no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver... nem entramos no capítulo 1 ainda, não entramos nem no primeiro versículo. Nós estamos ainda no céu, introduzindo quando Deus
planejou criar todas as coisas. Está tudo na Bíblia. A gente só precisa ver. Pedir o Espírito Santo nos mostra. Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar. A palavra de Deus é a verdade. Então ele quis não ser igual a Deus, ele quis ser Deus. Ezequiel 28 diz isso. Ele diz: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. E não passas de homem, diz o Senhor, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Então você vai ver o que ele colocou no coração de Eva, para Eva passar para Adão, e Adão também receber isso. Nós vamos ver o que ele passa. Ele diz para Eva: não, vocês não vão morrer não, é que Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Olha o desejo do coração do miséria. Você está entendendo? O desejo do coração dele era esse, que ele fosse igual a Deus. Então, como ele não conseguiu ser igual a Deus, ele quis um trono na terra. E ele sabia que o trono de Deus é o coração do homem. E Adão perdeu. Adão colocou Deus do seu coração para fora. O trono de Deus é o coração do homem. A morada de Deus deve ser sua vida. Deus está procurando morar, fazer morada em você. Quando Deus fizer morada em você, aquilo que Adão tinha passa a ser seu. O gozo, a paz, a alegria, a prosperidade, a vida abundante, as coisas começam a funcionar. Vai ter aflição, vai ter angústia, vai ter problema, mas o Senhor estará ali para lhe ajudar. Então, como o diabo quis ser igual a Deus e não pôde, então ele colocou isso no coração de Eva. Você vai ver, nós vamos chegar lá, mas vamos continuar aqui. Lúcifer planeja tomar o trono de Deus. Ele planeja tomar o céu. Quando ele viu o projeto de Deus, cresceu orgulho, soberba no coração dele. A hipocrisia veio morar no coração dele. Então tudo que não presta, a mentira, não é só a mentira que é filha do diabo, não. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, mas ele é pai do orgulho, ele é pai da soberba, ele é pai da hipocrisia. Ele é pai de tudo quanto não presta. João 10, versículo 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então todo mal que existe sobre a terra originalizou-se no inferno, no diabo. Todo mal que tem hoje é originalizado no inferno. Tudo que aparece de ruim sobre a terra, não pense que é Deus. Não é. Jesus disse que o reino de Deus está entre nós. Mas ele não se vê aparentemente com os olhos. Na época de Adão era visível, era físico. Mas hoje é espiritual. Deus é espírito. E só no espírito você pode ter comunhão com ele. Assim como a água tem comunhão com o peixe com a água. Você pode ter comunhão com Deus através do seu espírito. Mas ele precisa nascer de novo. Porque ele morreu. Mas como? Você vai entender. Vamos devagar. Ele morreu. Como eu disse, Lúcifer deixou o orgulho entrar no coração dele. Estou vendo aqui a hora já, meu Deus. Ele deixou o orgulho. Ezequiel 28, 14 ao 17, diz: tu eras querubim da guarda. Olha só, lembra que eu falei que ele era o querubim da guarda de Deus? Ungido. E te estabeleci e permanecias no meu santo, no monte santo de Deus, no brilho das pedras. Ele era brilhoso, ele era anjo de luz, porque as pedras que estavam sobre ele, em sua roupa, eram pedras preciosas, brilhava, principalmente com a luz de Deus, refletia nas pedras preciosas de Lúcifer, e ele brilhava. Ele era um anjo lindo, querubim da guarda de Deus. Sabe? Foi assim que ele foi criado. E vamos lá. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Ele era perfeito.
desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu e o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. O diabo se orgulhou de toda a beleza que ele tinha, de todo o poder que ele exercia, a influência que ele exercia entre anjos. Por isso que até essa parte dos anjos foram lançados no inferno juntamente com ele, porque se rebelaram, ele influenciou. Por isso que a Bíblia diz que o pecado de rebelião, ele é semelhante ao pecado de feitiçaria. Ou seja, todo rebelde é um feiticeiro para Deus. E infelizmente, entendeu? O pecado de rebelião, não é nem felizmente, é felizmente mesmo, porque a rebelião é algo terrível. E Deus considera feitiçaria. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Salmo 89, do 11 ao 14. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon, são montes muito altos, exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Versículo 14, justiça e direitos são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Salmo 148, versículo 1. Aleluia, louvai-o ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima no firmamento. Então Deus, Ele é o Criador, Ele é o Ser Supremo, Ele é o grande arquiteto do universo, Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Então, Deus, Ele não divide a sua glória, Ele criou todas as coisas, agora vai dar a outro. Ele criou tudo, Ele vai entregar as imagens de esculturas, Ele fez tudo e entregou ao homem. Ele criou todas as coisas e nos deu. Somos a coroa da criação, da glória desse Deus Todo-Poderoso. Então Ele não divide. Lúcifer queria, não só dividir, não, ele queria tomar mesmo o trono de Deus. Mas Deus, Ele lança seu inimigo fora. O plano dele era: subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quando uma visão nasce, inimigos começam a aparecer. Quando você conta seus sonhos, inimigos começam a surgir. Então, cuidado para quem você conta seus projetos. Cuidado para quem você conta seus sonhos. Então, é aqui que eu entendo porque que o diabo planejou tomar o céu de Deus, o trono de Deus, quis ser igual a Deus, ele quis ser Deus, no dia em que Deus mostrou o seu plano. Deus sabia que isso ia acontecer, sabia, mas Deus criou os anjos também com livre-arbítrio. Se não fosse assim, os anjos que seguiram Lúcifer não teria. Entendeu? Deus não criou seres como robôs, que Ele pode controlar. Não, você é livre. Um dia prestaremos contas de nossas vidas a Ele. Um dia Ele vai chegar para você e vai dizer:
O que você fez com a vida que eu lhe dei? Tem muitos aí acabando com ela, destruindo ela. O que você vai dizer a ele? Entendeu? Então temos livre-arbítrio. Satanás tinha livre-arbítrio. Lá no céu ele era um anjo, um querubim. Aliás, não deixa de ser anjo, mas era um querubim porque ele era um nível mais alto do que os anjos. Então, ele planejou tomar o céu de Deus. E quando você também conta seus sonhos, eu já contei tanto projeto meu que veio um na frente e fez. Eu já vi tanta coisa acontecer assim, entendeu? E tem coisas que eu não posso nem abrir a boca. Quando eu vou abrir na boca, já tem gente dizendo, opa. Mas eu sou tão pequeno, e glória a Deus. Mas eu quero dizer que você deve orar a Deus quando tiver um sonho, um projeto, colocar diante dele. Ore, e depois você coloca em ação, devagar, em oração. O Senhor vai lhe abençoar. Mas quando você conta seus projetos, inimigos aparecem. A inveja, o orgulho e a rebelião são os piores inimigos de uma visão. Esses foram os pecados que subiram ao coração de Lúcifer. Soberba, orgulho. Aquela coisa que a pessoa só pensa em si mesmo, né? Mediocridade. Pessoas medíocres, só pensam em si. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Quem tem uma visão e seus planos, não morre. Jó 42, versículo 2 diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser impedido. Então o plano de Deus não poderia ser impedido. O plano de Deus, o sonho de Deus, o que Ele queria, não pode ser impedido. Entendeu? O que Deus planejou a seu respeito, ninguém impede. Tudo que Deus projetou a teu respeito vai se cumprir. Tudo que Deus planejou para mim vai se cumprir. Tudo que Deus planejou para você vai se cumprir. Porque os planos de Deus não podem ser mudados. O plano de Deus não pode ser frustrado. Então creia, absolutamente creia, que Deus vai cumprir o seu propósito. Jó falou isso. Quando Jó viu a glória de Deus, Jó disse, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu vejo que nenhum dos seus planos pode ser mudado. Deus estava falando da criação para Jó. E aí veio a criação e Jó viu toda a beleza da criação, toda a beleza do universo infinito que ninguém consegue ir lá. Onde está lá o olho de Deus, que a ciência batizou de olho de Deus. Sabe, esse universo infinito, essa terra maravilhosa, com toda a perfeição da sua criação, da natureza, meu Deus, do cósmico, do céu, da lua, do sol. Sabe, essa perfeição, Deus criou para o homem, Deus formou para você. E meu tempo acabou. E eu quero somente ler aqui que Deus expulsa esse miserável do céu. Deus disse, aqui não. Aqui quem manda sou eu. E olha que ele só tinha pensado. Ele nem tinha falado. Mas como ele levou até essa parte dos anjos, eu acredito que tudo já estava planejado. Ele já tinha conversado com a ruma de anjo. Ele já tinha conversado com a ruma e disse, olha, fica comigo porque eu vou tomar o trono de Deus. Eu vou ser Deus no lugar dele. Nós vamos botar ele para fora daqui. Quando ele pensou isso, olha o que Deus fez. Isaías 14, versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. E eu quero que você guarde essa palavra, abismo, porque terça-feira, eu acho que a gente entra em Gênesis 1. Terça-feira, você vai entender por que Deus lançou o diabo no abismo e por que o abismo cobria a terra. Você vai compreender isso em Gênesis 1.
Deus expulsa Satanás, lança no inferno, no mais profundo abismo. Amém? A gente volta terça-feira com esse assunto. Quero orar por você, lhe abençoar, deixar um grande louvor, porque você vai na tumba de Maomé, lá estão os restos mortais de Maomé. Você vai na tumba de Buda, lá estão os restos mortais de Buda. Você vai na tumba de Confúcio, lá estão os restos mortais de Confúcio. Você vai na tumba de Allan Kardec, lá estão os restos mortais de Allan Kardec. E talvez nem exista mais, eu não sei. Mas você vai na tumba de Jesus, ela está vazia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Pai, obrigado. Que o Senhor abençoe a cada um, trazendo revelação dessa palavra. A todos que ouviram, assistiram ou vão assistir ainda nos programas gravados. Que o seu poder e graça, Senhor, os acompanhe, trazendo revelação, salvação. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Liberta, cura, tira da depressão. Tira essa pessoa da UTI, Senhor, do presídio, Deus, dos hospitais, da rua. Senhor, tenha misericórdia. Que essa graça linda e poderosa que o Senhor nos trouxe de presente, porque não podemos pagar. É de graça porque não temos como pagar, mas foi muito caro o preço que Jesus pagou para trazer de volta o teu reino em nossas vidas. Pai, abençoa o restante dessa semana a todos os ouvintes. Todos, Pai, em nome de Jesus, tenham uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Quero dizer para vocês, se quiser aprender mais sobre o reino de Deus, procure uma igreja mais próximo de sua casa. Se preferir, nós estamos ali localizados no bairro São Bernardo, antigo clubinho. Por enquanto, a gente já vai, em breve, procurar um lugar maior, porque estamos crescendo e precisamos de um lugar maior. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até terça-feira. Graça e paz.